Olá, sejam todos muito bem-vindos, professor Leandro aqui. Pessoal, a gente vai fazer uma revisãozinha um pouco diferente dessa vez. Eu vou passando aqui uma revisão rápida dos conteúdos de Data Science e Inteligência Artificial. Claro que é uma revisão geral de todo o conteúdo que você já viu, mas aqui eu vou trazer alguns tópicos mais explicativos para que você possa prestar bem a sua prova e também aprender e aprofundar muito mais. Só que lembrando, primeiramente, alguns avisos paroquiais, você tem que ler o material, tá? Não fica só na revisão, não fica esperando só o conteúdo mastigadinho para você, tá? Então você tem que ir lá, leia, pesquise. Claro que as aulas são complementares, eu sempre falo isso. Então você tem que ir lá buscar a fonte principal, né, que é para ter uma ampliação do seu conhecimento. Beleza? Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro slide. Vamos colocar aqui em tela. E a gente vai começar a falar dos conceitos de ciência de dados. E um conceito fundamental é Big Data. Então vamos lá. Vou pegar o conceito de Big Data aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Ok. Então, no conceito geral de Big Data, o que a gente tem? Lembra que Big Data ele é o insumo do Data Science. Então, Data Science não vai funcionar, ou seja, ciência de dados, se eu não tiver como insumo o Big Data. Por quê, professor? Porque o Big Data, você vai lembrar, ele é um ponto principal em que você tem os 5 Vs principais que determinam as características dos seus dados. Como é que eu vou falar em ciência de dados se eu não tiver um grande volume de dados para trabalhar? Então, o primeiro V que a gente sempre destaca é o volume. Tá? Por que o volume? Primeiro que é o que salta mais aos olhos quando a gente fala em Data Science. Porque quando você está trabalhando com os dados, é importante que você tenha uma grande carga de dados para que não crie viés. Então não crie um viés. Porque se você criar um viés, significa que seus dados são tendenciosos. Tendenciosos. O que não é bom, né? Porque assim, se você cria algo e ele acaba indo com um certo viés, o seu estudo em si, né, a sua análise, ela fica comprometida. Então sempre fica atento que um grande número de dados vai facilitar e vai tirar os ruídos. O que é um ruído, professor? É um barulho? Não, na verdade um ruído ele é quando você está utilizando uma base pequena e ela tem alguns defeitos. Tem alguns tópicos que não estão muito correlacionados. E aí, quando você utiliza, por exemplo, o data mining ou o processo de treino, para você fazer a aprendizagem de máquina, machine learning, ele vai começar a aprender inclusive os erros que tem naquela base. Quando uma base é muito grande, o que vai acontecer? Ele começa a melhorar a qualidade porque esses erros são diminuídos. Beleza? Faz sentido? Espero que sim. Seguindo aqui, então, o primeiro então é a questão do volume. Lembrando que aqui, lembra dos primeiros casos a relatar a questão do Big Data foi lá na NASA, em que eles tratavam o problema deles como problema de volume, que inclusive no artigo que foi escrito eles diziam que eles tinham um programa de armazenamento interno e remoto. Quer dizer que já estavam pensando nessa questão de outros modelos de armazenamento, porque internamente os dados gerados eram muito grandes. E falar em dados gerados, é só a gente lembrar. Eu tenho dois modelos. Eu tenho os dados que são estruturados, e eu tenho os dados não estruturados. Professor, eu ouvi falar que tem um tipo de dado chamado dado semi-estruturado. Correto. Um dado semi-estruturado é quando ele tem uma certa estrutura, mas não é obrigatória. Diferente, por exemplo, deixa eu até mudar a cor da caneta, quando eu falo em dados estruturados. Isso porque um dado estruturado ele segue aquele modelo padrão. Então ele tem um modelo rigoroso de formato. Tá? Então, quando você tem uma base de dados, seja ela lá no Excel, seja ela numa planilha, Excel já é planilha, seja ela numa base de dados Postgres, seja ela no MySQL, qualquer que seja. Então é uma base em que é importante a gente sempre estar olhando para ela, mas ela possui um modelinho de colunas, que são os atributos, e as linhas, que são os registros.
Tá? Em contrapartida, nós temos aqui no dado não estruturado, significa que eu não tenho uma estrutura específica. Esse dado ele pode ser qualquer formato. E aqui, eu vou até limpar um pouquinho essa tela. Então, um minutinho que eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para você não confundir as informações. Joia. E num dado não estruturado, o que nós temos? Você pode ter um MP4, um MP3, você pode ter um arquivo doc, um arquivo PPTX, você pode ter arquivos PDF. Você concorda comigo que qualquer um desses formatos que você venha a utilizar é um arquivo e esse arquivo é considerado um dado, certo? E esses dados, é importante você... Opa, foi sem querer aqui, eu acho que bati na tela. E esses dados, eles não têm uma estrutura padrão para todos eles. Cada um segue uma determinada estrutura e não deixa de ser dados que você vai poder utilizar nas suas análises. E aí, olha só, quando eu falo nisso, eu estou falando do termo variedade. Quer dizer que existem vários formatos de dados. E quando eu falo que tem vários formatos de dados, é importante destacar também que eu posso ter aqui, olha só, deixa eu voltar com a minha caneta, uma forma de leitura e interpretação desses dados. E essa leitura e geração desses dados é muito grande. E aí eu vou para o próximo V, que está relacionado à velocidade. Então isso vai estar relacionado ao tempo, né? Ou o tempo em que os dados são gerados ou que eles mudam. Então quanto mais rápido você tem seu celular, você está gerando dados aí. Se você tem um smartwatch, eu até tenho o meu aqui, cadê? Tinha, né? Em algum lugar. Então o smartwatch ele vai estar gerando dados para você também. Então você está dormindo, está roncando, ele vai te dizer no outro dia. Tá? Então a velocidade que você tem é super rápida para a geração desses dados. E aí é o seguinte, eu tenho os 3 Vs que são volume, variedade e velocidade. E uma coisa interessante, basicamente você tem esses 3 Vs aqui dando um suporte para um tripézinho aqui, ó. Um tripézinho do Big Data. O Big Data está aqui em cima. Só que complementar a ele, eu quero descobrir que, por exemplo, quando você vai armazenar, você volta para mim aqui na tela, só para mim. Aqui, ó. Olha os meus olhos aqui e me conta a verdade. Você tem uma caixa aí na sua casa em que todo cabinho, deixa eu pegar até um aqui, ó. Todo cabinho que chega aí, ó. Esse aqui é um cabinho, né? Então, chegou um cabinho, você tem um cabinho e você vai guardando essa caixa. Tem tudo lá. O cara foi instalar a internet sua, ele te deu aquele cabinho amarelo, você guardou. Uma hora eu vou precisar disso. Tem uma extensão velha, um fone de ouvido que só funciona de um lado. Então você tem lá um monte de fio, até cabo telefônico. Aposto que você nem tem mais telefone em casa fixo, tá? Mas você tem um cabinho telefônico guardado. Por que você fez isso? Por que você guarda isso? Porque você vê, agora eu vou voltar para o slide, porque você vê valor. Você vê valor nesses cabinhos. Em algum momento, você fala assim, em algum momento eu vou usar isso aqui, hein? Vai ser importante, pode apostar. Se você jogar fora seu cabinho, ele vai fazer falta. E aí, olha só, galera, agora trazendo para o universo do Big Data, a informação gerada pelos dados. Isso aqui a gente vai estudar, ver daqui a pouquinho de novo, tá? Então, quando eu falo informação que é gerada pelos dados, isso é o nosso Big Data, tá? Então, desculpa, isso é o nosso valor. Então, o valor é aquilo que te agrega alguma coisa. Você não vai guardar tudo que é dispensável. O que é lixo vai para o lixo. E aqui da mesma forma, dados que são lixo, que não tem uma previsão de geração de informação, de geração de valor, você descarta. E quando você sabe que um dado tem valor? Quando esse dado é verídico. Quando esse dado relata algo que te dá confiança na utilização deles. Não adianta, eu estava trabalhando com uma equipe, né, que estava fazendo uma turminha, estava fazendo um processo de mineração de dados. E a gente estava buscando bases de dados bem grandes para poder analisar. E achei interessante que eles acharam uma base
sobre Fórmula 1. E aí, lá na base de Fórmula 1, eu lembro que a data era mais ou menos de 1920, alguma coisa assim, posso estar errado. Mas era uma base bem antiga até os dias atuais. Beleza. Mas daria para utilizar, a não ser que seja para uma questão descritiva. Mas se eles quisessem, por exemplo, verificar velocidade e algumas outras coisas, mudou muito. São mais de 100 anos de dados acumulados. Então, muita coisa daquela época já não se usa mais, já não é do mesmo modelo, já não é da mesma forma. Todas as características são diferentes. Então, aquele dado ele já não tem veracidade. Não quer dizer que aquele dado é mentiroso, mas quer dizer que aquele dado, neste momento atual, já não faz sentido você utilizar ele para análise. Tá? Desde que, claro, respondendo a sua pergunta, desde que ele seja um dado que ele demonstre algo que você está pesquisando. Se é uma evolução histórica, beleza, ele serve. Mas isso não é mineração, mas só para a gente entender esse contexto. Dessa forma, eu vou até limpar novamente aqui, dá um minutinho aí. Dessa forma, nós temos então os 5 Vs do Big Data: volume, variedade, velocidade, valor e veracidade. Professor, eu já vi em um lugar 88 Vs. Né? Aí tem lá visibilidade. Né? E outros tantos lá. Galera, V tem pra caramba, tá? Então, mas os que mais importam, tá? O que é importante você entender que forma uma base, uma boa base de dados para Big Data, são esses 5 Vs que você tem aqui. Tranquilo? Tamo junto? Vamos para a próxima. Deixa eu passar aqui só o slide. Porque eu me perdi um pouquinho aqui. Peraí. Onde é que foi parar? Beleza. Tranquilo. Voltamos aqui agora para a pirâmide informacional. Aqui a pirâmide informacional, isso aqui é importante, é saber qual é o tipo de dado de origem que a gente tem. E aqui eu sempre começo com a base com dados. Significa que na base central aqui, o que eu mais tenho são os dados armazenados. Mas concorda comigo que um dado ele significa algo que é registrado. Não necessariamente o que é registrado é útil. É um registro qualquer. Dado não precisa de contexto. É qualquer coisa que esteja armazenada. Armazenou é um dado. A partir do momento que você contextualiza e aquilo passa a ter um significado, ele passa uma informação para você. Ou seja, você passa a ter então a informação. E a informação é o que é mais útil para você. O dado em si não é útil. Útil para você é o que ele gera, ou seja, a informação. Por isso, no modelo de pirâmide, vamos fazer mais ou menos assim, veja que nem todo dado, simbolicamente representado por essa areazinha aqui, nem todo dado vira informação. Significa que nem todo dado é útil. Né? Da mesma forma, agora olha só, o próximo passo que nós temos aqui é que o dado, a informação já é o dado contextualizado, o dado com significado, e aí eu consigo ter o seguinte, eu faço uma geração de conhecimento. E a geração de conhecimento ela é importante porque é ela que vai nutrir, é ela que vai trazer contexto para você. E ela trazendo esse contexto da informação, significa que você pode utilizar ela em algum lugar. Não é uma informação vazia. Porque informação é algo que tem um contexto, que tem um significado. Mas nem tudo que olha só, novamente, nem tudo que tem significado é útil. Beleza? Nem tudo que tem significado é relevante. Por isso que a base, né, indo para o topo aqui, o que gera conhecimento é bem menor. Tá? Então o que gera conhecimento vai acabar sendo menor em relação à nossa base anterior. E aí, tendo conhecimento, o que você utiliza para isso? Vai gerar a sua inteligência. Da mesma forma, nem todo conhecimento gera para você inteligência. Certo? E a inteligência, como é a aplicação, então inteligência é o quê? É a aplicação do conhecimento. Certo? Aplicou o conhecimento, você tem uma inteligência, certo? E aqui na inteligência é também a forma com que a gente faz, deixa eu até mudar aqui um pouquinho, é a forma com que a gente faz e a gente trabalha depois lá na inteligência artificial.
Então, na hora que você quer trabalhar esse modelinho exato, é isso que a gente vai fazer. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Seguimos para o próximo. E aí eu estou falando agora um pouquinho da parte matemática. O que nos importa aqui? Então, pessoas que estão me assistindo, a matemática é... Se eu tenho os dados como insumo, a interpretação, tudo que gera informação, tudo que gera conhecimento, tem base matemática. Porque aqui eu vou ter os modelos analíticos, quando fala algoritmos, ou eu estou falando de matemática. Querendo ou não, a matemática está envolvida, certo? Olha, você não precisa ser um especialista em matemática, mas tem que conhecer alguns conceitos. Então, algumas coisas você vai ter que aprender sobre probabilidade, métodos inferenciais e também para que a gente possa ter a criação de modelos de decisão e previsão. Lembrando que a análise de dados, ela se divide em basicamente 4 partes. A primeira que é modelo descritivo, em que você pega aqueles dados e vira informação. Mas como que vira informação? Descrevendo o passado. Então, toda vez que você tem um modelo descritivo, uma análise descritiva, ela está contando para você o que aconteceu. E a partir desse momento você já consegue entender. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Imagine que você vá ao médico. Deixa eu voltar aqui. Imagine que você vá ao médico. E lá no médico você está com algumas dores. Aí você vai fazer o que para ele? Vai descrever os seus sintomas. E quando você faz análise de dados, é isso que você está fazendo. Você está descrevendo o que já aconteceu. É a análise da Univel. A Univel quer fazer uma análise em cima dos dados históricos aqui dela. Beleza. Ela faz o quê? Vai consultar esses dados e contar o que está acontecendo. Vai criar um storytelling. A partir do momento, voltando agora para cá, que você desfez um modelo descritivo, você agora vai fazer uma análise diagnóstica. E o que é uma análise diagnóstica? Voltando, vou usar sempre o paralelo com a sua consulta médica. Quando você foi lá fazer sua consulta, você descreveu os sintomas. E seu médico criou para você um diagnóstico. Ou seja, ele contou para você o que você tem. Ele pegou o que você descreveu e contextualizou. Ou seja, ele pegou a sua informação e criou um conhecimento. Veja que tá tudo interligado aqui, né? Então, ele criou esse conhecimento. Ao criar esse conhecimento, ele te deu um diagnóstico. Olha, você está com isso aqui. Então, você tem que fazer isso aqui, tal. E aí, esse modelo que nós temos aqui, essa parte toda, é uma parte que está relacionada ao passado. Por quê? Eu analisei o que já aconteceu e te contei, né, contextualizei o que já aconteceu. Então, os dados são passados. E aí parto para a segunda parte dos modelos analíticos, que é onde, querendo ou não, você usa a matemática. Então eu vou fazer assim, ó, parte 2 aqui. Parte 2. E nessa parte 2 é quando você vai começar a fazer o seguinte. Você vai criar modelos prescritivos. E o que é uma prescrição? Lembra do médico? Ele vai começar a te falar o seguinte, olha, eu vou prescrever uma receita para você. E o que tem nessa receita? É para que você possa, você tem que tomar um remédio tal, de tantas horas, tal. Ou seja, ele está dizendo o que você tem que fazer. E se eu estou falando para frente, isso aqui é futuro. Tá errado essa informação aqui. Esquenta não. Aquela informação ali, essa fonte está errada, agora que eu vi. Então ele está falando do futuro. Ele prescreve o que você tem que fazer. Bom, por que você vai fazer isso aí? Porque a análise ela é preditiva, ela prevê o que vai acontecer se você seguir esse modelo prescrito. Ou seja, também é futuro. Então a preditiva ele faz uma previsão futura. E ao fazer uma previsão futura, eu uso métodos estatísticos de probabilidade para criar essas previsões. Probabilidade porque não é uma certeza. Então você pode... aí a probabilidade vai te dizer, existe um percentual de chance de que isso ocorra. Se você seguir os modelos preditivos, a minha análise prescritiva, faça isso que pode acontecer isso aqui.
certo? Então a gente fez um modelo, uma rápida análise aqui com relação à importância da matemática, tá? E onde ela vai ser aplicada nas análises. E aí eu tenho dois modelos aqui para você. A análise descritiva é uma análise que ela faz o quê? Descritiva, é óbvio, né, galera? Se ela é descritiva, ela é um descritivo que descreve característico conjunto de dados, obviamente, tarará, tarará. Ela cria uma descrição, ela está contando, só está contando. Ó, isso é isso e é isso e é isso. A média, lembra que a média... Ó, não vou passar os conceitos matemáticos aqui, galera, tá? Conceito matemático, de tudo que a gente está falando aqui, já te entreguei os materiais. Leia lá. Senão eu vou te dar uma aula aqui de 4 horas de tendência central, de desvio e variância, e aí a gente perde um pouco do foco. Lembra que aqui é revisão. Estou só destacando os tópicos principais para você, tá? Fica comigo aqui. Então, olha só. Média, mediana e moda. Importante saber todas elas. A média, em geral, a gente está falando da média aritmética. Tem a harmônica, tem muitas outras, a média ponderada, mas aqui no nosso caso, com medida de tendência central, é a média aritmética. E aí, olha só, tudo que você tem aqui de desvio padrão, que é quanto ele varia com relação à média e tudo mais, tudo isso ele está descrevendo, só está contando a história. E inferencial, essa palavra que é importante. Não sei se você sabe o que ela significa, mas inferencial, ele posso traduzir como interpretação. Mas interpretação. Interpretação. Achei que tinha escrito errado. O que é uma interpretação? É o que você entende. Então, o que você entende daqueles dados? Ó, a inferencial analisa uma amostra de dados para fazer inferências, ou seja, interpretações sobre o conjunto maior. Então, eu pego uma parte, analiso e opa, isso aqui significa isso, ó. Não só estou descrevendo, mas eu estou dizendo o que pode acontecer. Então, é usada para fazer medidas com o mundo real e sobre o interesse do que você quer utilizar. Se a descritiva só diz o que está acontecendo, a inferencial, ela quer que você saiba além, né? Ou seja, o que é dentro daquilo que você recebeu, vamos criar algumas interpretações. Então, vamos entender um pouquinho mais. Tranquilo? Seguimos aqui. Vamos lá. E aí, falando agora do modelo Data Science especificamente. Galera, lembrando que para a linguagem padrão que a gente trabalha no Data Science, professor, posso trabalhar com outra linguagem? Pode. Mas aqui a gente vai trabalhar principalmente com Python. Deixei ali para você, né, como sugestão, estudo em R, que é super importante. E olha só, galera, deixa eu voltar para mim aqui. Deixa eu para aí. Onde é que está aqui? Ó, galera, eu não só faço, eu não só falo, eu faço também. Olha aqui, ó. Introdução a ciência de dados, ó, mineração de dados e Big Data. Todo o livrinho aqui, ó, vou criando as minhas marcações, vou criando minhas anotaçõezinhas no livro, né, porque é super importante você fazer o modelo de estudo. Quando eu falo assim, galera, vocês têm que estudar e além das aulas, mesma coisa. Olha esse livro aqui também, ó. Aqui, ó. Python para análise de dados, certo? Pô, livro topzera, galera. Se você quer aprofundar, esse aqui é um manual top para você. E é Python, galera. Deixa eu, códigozinhos Python aqui para você interpretar. Vou pegar aqui, ó, mais código Python, ó. Certo? Tá aí, ó. Você vê que o tio não tá mentindo, não. E não é só isso, eu tenho mais um livro, tem os livros que eu deixo lá na minha salinha, lá na Univel mesmo, para consulta. Tenho aqui, ó, na minha biblioteca, que não é só para bonito. Olha só. Espero que não caia. Olha, ó. Introdução à mineração de dados com aplicações OR. Tá caindo minhas folhas aqui. Também. Estou falando sobre R. Deixa eu colocar de volta. Olha aqui, ó, métrica, computação. Olha isso aqui. Quando estou falando da matemática, você vê que é verdade, ó. Olha aqui, ó. Estatística. Galera, fora os livros que eu tenho no meu Kindle, hein? Que tem livro pra caramba lá. Que tem livro pra caramba, que é material de estudo. Você não pode ficar só no videozinho do YouTube, tá? Então você quer aprender, você quer ganhar dinheiro com isso, tem que investir. E conhecimento é o melhor investimento que você pode ter.
tá? Porque esse conhecimento ele vai trazer muita coisa boa para você. Deixa eu até ligar uma luz que tinha um pouquinho mais claro aqui, ó. Tá? Melhorou, né? Tinha esquecido de ligar a luz, estava no escuro. Beleza? Então, falando do Python, então, o que é uma das principais, é a principal linguagem que a gente vai utilizar. E por que o Python é tão utilizado, pessoal? Exatamente por isso aqui, ó. Porque, pelo que nós conhecemos como bibliotecas. Ó, bibliotecas. E o que é uma biblioteca? Se você pensar no conceito básico de uma biblioteca, é um lugar que tem muito livro. Ah, sério, professor? É isso aí. E o livro traz o quê? Conhecimento. E olha só, a biblioteca, ela vai ser uma... Ah, eu ia escrever, mas tá aqui embaixo. Ó, coleção de módulos de código reutilizável. Essa palavra aqui, reutilizado, reuso, vou colocar aqui, é sensacional. Porque significa que você não precisa ficar toda hora criando algo novo. Imagine se toda vez que você tivesse criado alguma coisa, fazer uma programação, você tivesse criado do zero. E a biblioteca, ela vai fazer isso para você. Tá lá cheio de código, cheio de função pronta. Prontíssima. Então você vai simplesmente ir lá e, por exemplo, chamar a biblioteca Pandas. Chamar um Pandas lá. E depois você vai chamar lá um pd.read csv. Esse é o arquivo aqui, certo? Esse read csv que está aqui é a sua função. É a sua função. E a função é a que vai fazer a leitura de um arquivo CSV. Imagina, ó, olha aqui, ó, olha aqui, é isso aqui que você vai usar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres. Imagine se você tivesse que criar o script para ler todos os arquivos e formatá-los. Caraca. É. A vantagem da biblioteca é vida. Eu vou até fazer o coração aqui, ó. Biblioteca é vida, galera. Tá? Não perde tempo, não. Então, ó, você não precisa reinventar a roda, minha gente. Puxa vida. E olha, são milhares de bibliotecas. Por quê? Qualquer um pode criar sua biblioteca. Só que, é claro, por uma questão de padronização, já existem bibliotecas que são muito difundidas. E aí eu trouxe o exemplo de algumas para você aqui, ó. NumPy. Tá? NumPy, ó, não tem como você mexer com Python e Data Science se você não conhecer NumPy, Pandas, tá? Olha, NumPy é para matemática, né? Pandas tem várias funções matemáticas também e outras. Matplotlib, para você fazer gráfico. Tem outras também, mas sabendo essa aqui já mata, olha, muita coisa. Né? A IPython, a scikit-learn e a SciPy. O professor falou que tem milhares. Mas olha, você não precisa decorar todas. Se você souber esse rol, tem algumas, uma ou outra ali. Por exemplo, você já deve ter visto lá, TensorFlow. TensorFlow. A TensorFlow é uma biblioteca do Google que é específica para quê? Para, deixa eu escrever aqui embaixo, vai dar espaço, para inteligência artificial ou redes neurais, tá? Então é importante você frisar esse ponto. Tranquilo? Falamos já das bibliotecas. E é claro, aí tem como é que funcionam as bibliotecas? NumPy, manipulação de arrays. Você já deve ter feito a disciplina de estrutura de dados, lembra? Estrutura de dados. Lembrando que um array ele pode ser um vetor, uma matriz, mas beleza, não vou entrar no foco do conteúdo aqui. Para você chamar ela, você vai usar um importar essa biblioteca, NumPy. E esse as significa como. E esse aqui é o alias, ou apelido. Um alias é só assim. É obrigatório? Não, não é. Só que é muito padrão, porque você economiza tempo. Ao invés de você digitar NumPy, você só deu um apelido para ele, chamado NP. Então, toda vez que você vai invocar essa biblioteca, chamá-la, você vai colocar um NP ponto, ao invés de escolher NumPy ponto. Poderia colocar Joaquim aqui? Joaquim? Poderia. Faz diferença? Não. Mas daí você está escrevendo mais do que você deveria. Então usa o NP. Certo? Pandas. Manipulação e análise de dados tabulados. Certo? Pô, biblioteca sensacional, minha gente. Vou até desenhar um pandinha aqui, ó. Olha o pandinho. Ele está muito feliz com essa biblioteca. Nossa, não tem nada a ver com panda isso aqui, né?
Aí, ó. Muito bem. Esse é o nosso pandas. Mesma coisa, galera. Import pandas SPD. PD é um alias. Precisou chamar a biblioteca, você colocar pd. Lembra como você agora? Read CSV, porque é uma função que está dentro da biblioteca pandas. Matplotlib, criação de gráficos. Aí ela aqui, ó, ela matplotlib.pyplot. O pyplot é para você fazer as plotagens e aí ele coloca como PLT, né? Mas você poderia colocar outro? Poderia, mas usa o PLT. PLT, de plot. O que é plotar? Plotar. O que é plotar? Vou deixar isso para você pesquisar. Tá? Seaborn. Seaborn é visualização de dados estatísticos. E aqui é para você criar os dados de uma forma mais organizadinha. Então, essa é uma biblioteca também super importante. Import, Seaborn, SNS. Scikit-learn, biblioteca de visualização de dados estatísticos, também muito útil. E aqui, olha, eu tenho uma diferençazinha. Eu uso from. E aqui o import. Por quê? O import está importando essa função, na verdade, essa biblioteca de função linear que está presente dentro da biblioteca maior scikit-learn. Beleza? Então, na verdade, da biblioteca scikit-learn me importa só isso. From, né, da biblioteca scikit-learn me importa só isso. Por quê? Ela é muito grande. E às vezes ela fica muito carregada. Então você pode escolher especificamente o que você quer importar nessa biblioteca. Eu poderia colocar import scikit-learn, ele vem tudo. Mas aí você fala, da scikit-learn, import isso. Então lá aquela biblioteca me importa isso aqui. Tranquilo? E aí, é claro, TensorFlow, né, para Deep Learning. Deep Learning. E a mesma coisa, ó, import from TensorFlow como TF. Mas se eu não quiser importar toda a TensorFlow, tá? Aqui é outro comandinho. Eu posso falar assim, ó, da TensorFlow, me importa só o Keras, que também era uma biblioteca, antigamente ela era separada, e aí ela ganhou muito campo e começou a ser muito utilizada. Pô, fugiu a palavra. Se mesclou, se juntou, né, com a TensorFlow. Lembrando que a TensorFlow é uma biblioteca do Google. Inclusive eu deixei para você um link. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui depois, tá? Para você fazer os tutoriais que estão presentes lá no site do Google. Cara, show de bola, entreguei tudo ali, entreguei o ouro, tá? Então você quer se aprofundar na TensorFlow, vai lá. Joia? Então seguimos aqui. E aí, explicando um pouquinho mais essa partezinha que é bem importante para a gente entender. A inteligência artificial é um campo macro da parte de análise de dados geral. A inteligência artificial, ela data de mais ou menos 1900. Eu fico 1400, peraí. Ela data mais ou menos, olha só, 1940 e alguma coisinha. Um pouquinho mais aqui. Caramba! Antigo assim, antigo assim. Só que, claro, não é o mesmo a ideia inicial, usado a palavra inteligência artificial para gerar um certo hype, até para conseguir alguns investimentos e tudo mais. Mas ela foi se apoderando e foi trazendo mais elementos internos. E um dos elementos que ela trouxe é o machine learning. O machine learning que é o mesmo que aprendizado de máquina, estou traduzindo, claro, né? De máquina. Então, esse aprendizado de máquina, ele vai fazer com que você compreenda e a máquina, o algoritmo, ele aprenda para que você possa utilizá-lo. E aí é uma coisa muito importante você entender que o machine learning, ele é o responsável pelos modelos de aprendizado supervisionado, não supervisionado. É ele que faz essa parte importante. E por fim, dentro do machine learning eu tenho o deep learning, né? Que aí você pode encontrar também como aprendizado profundo. Certo? O aprendizado profundo é uma parte mais sensível, mais trabalhosa, inclusive, né, da inteligência artificial. E é aqui que a gente encontra, por exemplo, os conceitos de redes neurais. Certo?
já é um núcleo muito mais poderoso, tá? Mas também já é mais complexo de se trabalhar com ele. Beleza? Vamos seguindo. E aí, falando um pouquinho do conceito de machine learning, vamos lá. Machine learning é a prática de aplicar modelos algorítmicos, e lembrando que quando eu falo em modelos algorítmicos, eu me refiro a modelos que estão trabalhando com matemática. Então, por isso que a matemática é super importante para que você possa fazer essa análise. De forma iterativa. E o que significa iteração? Iteração. Um modelo iterativo, pessoal, vou pegar a caneta aqui. Modelo iterativo. Eu peguei o marcador texto, peraí. Iterativo é o mesmo que eu dizer que esse modelo é cíclico. Cíclico. E o modelo cíclico é aquele seguinte: você vai ter um modelo de aprendizagem e ele vai retornar para o ponto inicial. Ou seja, ele vai passando por fases, ele não é tão linear. Então ele vai reaprendendo. Isso que é importante. Há um modelo de reaprendizagem. Reaprendizagem. Para que o computador possa descobrir padrões e tendências, ok, ocultas. Claro que tem que ser um modelo oculto, né, galera? Isso não faria sentido. Você ia trabalhar. Dá um minutinho. Você ia ter que trabalhar com um padrão que é visível para todo mundo. Então nem precisaria de machine learning para isso, né? Você trabalharia direto com qualquer outro modelo. E fazer previsões. Joia. Machine learning é exatamente isso aqui, sobre isso. Deixa eu ver se consigo mudar por aqui. Não? Deu zoom. Beleza. Próximo aqui, fase do processo. Então, primeira coisa, você configura os seus dados. Configura. Depois, trabalha com o modelo de aprendizado. E aí, esse modelo de aprendizado ele é importante, porque eu vou falar de aprendizado supervisionado. Aprendizado não supervisionado. E eu tenho o modelo de aprendizagem por reforço. Certo? Então são esses os modelos principais de aprendizagem. Professor, eu já vi também. Deixa eu até ver se eu já separei isso para falar mais à frente, senão eu já. Não, acho que não separei não. Mas beleza. Professor, eu já vi falar de modelos em que eles são semi-supervisionados, é verdade? Existe modelo semi-supervisionado, mas ele não é muito comum e também nem vou perder muito tempo com ele, tá? Então, supervisionado, principalmente, eu vou destacar o que é importante você perceber nele. O supervisionado, ele trabalha com modelos, por exemplo, de classificação e regressão. Esses modelos, principalmente de classificação, que é o modelo nominal ou categórico, significa que para usar isso aqui eu vou classificar. Se eu quero classificar, por exemplo, tipos de doença, eu sei quais são os tipos existentes. Só quero que o algoritmo pegue lá todos os dados do paciente e ele classifique com base nesses dados qual é a doença que o cliente tem, certo? Então ele tem que ser um modelo nominal, ou seja, já sei quais são as doenças. Então, eu quero classificar se o e-mail é spam ou não spam. Eu já sei que ele é spam ou é não spam. Não tem outro modelo. Então, inclusive no modelo de treino, eu já faço para ele com o gabarito. Aqui, ó, gabarito. Tá? Porque ele vai ser utilizado lá para verificar depois no teste se está certo ou não. Regressão já é para modelos numéricos, saídas numéricas. E aqui pode ser a parte discreta ou contínua. O que isso significa? Discreto é quando você tem um número específico. Número de filhos. Eu tenho 0, tenho 1, tenho 2, tenho 3. É o número inteiro. Não tem, eu tenho 0,75. Faz sentido. Professor, mas eu tenho meio irmão. Não, é outra coisa. Tá? Então você tem, por exemplo, quem tem filho, tem filho.
O 1, 2, 3 é um número discreto, ou seja, um número redondo. E o número contínuo é um número que você pode ter casas decimais. Por exemplo, ou que você pode ter variações. A altura, 1,85 m, 7, 8, ou seja, isso aqui vai indefinidamente, conforme você conseguindo até a forma molecular, né, você consegue dizer especificamente uma casinha para frente, certo? E por aí vai. Não supervisionado é um modelo em que você não sabe a resposta. Por exemplo, clusterização. Como assim, professor? Imagine que você queira agrupar clientes. Você tem lá toda uma base de clientes, passa o modelo analítico e você fala assim: agrupa essa galera para mim. Em que? Não sei, veja aí o que você acha para mim. Quantos grupos você quer? 5 grupos aí. Cria 5 grupos. E ele vai lá e vai achar características ou padrões ocultos para classificar. Olha que a diferença do supervisionado para o não supervisionado é que lá eu já tem umas respostas. Ó, classifica aí, eu quero por faixa etária. Se eu falar que por faixa etária, já é nominal, já é classificação. Se eu falar, não sei, classifica aí ele vai classificar para você, sei lá, tamanho do pé do cara. É relevante ou não? Não sei, ele não sabe. Ele só vai te dizer que é. Aí você fala, não gostei, classifica de novo por outro atributo ou por outro padrão. E ele vai fazer isso para você, vai separando alguns padrões. Como você não sabe a resposta, então a clusterização, que é o agrupamento, ela vai trazer modificações diferentes, né, padrões ocultos que você não conhecia. E aí você pode ter, por exemplo, regras de associação. Muito comum de associação. Isso que é muito comum, por exemplo, quando você vai. Porque lá, quem comprou isso também comprou isso, quem assistiu esse filme também pode assistir, gostou desse. Ou seja, ele associa alguns padrões para dizer qual é o melhor produto a ser entregue para esse cliente. Também, aí você, como não sabe qual é, ele vai trabalhar o modelo não supervisionado. Por reforço, ele trabalha com o modelo que existe um agente, que é um elemento, que ele vai ter uma recompensa. Ou, não vou dizer, vou colocar castigo aqui, mas não é bem castigo, eu esqueci a palavra certa. Ou seja, ele tem uma punição. 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 Então ele é punido com um valor negativo, alguma coisa assim. Onde é usado muito isso aqui? Robótica. Robótica. Carros autônomos. Antônios? Não, autônomos. Autônomos. Tá? Jogos, tentativa e erro, tá? Então ele vai. A ideia é essa, ele vai sendo penalizado e vai sendo um reward, uma recompensa, e ele vai aprendendo este modelo. Beleza, galera? Seguimos. Aí quais são os processos da configuração? Primeiro você tem que ter a aquisição dos dados, né? Você vai ter um modelo de coleta, como que você vai coletar isso aí? Já pode existir esses dados, ou você vai começar agora, né? Você vai definir isso aí. O processamento prévio, ou pré-process, é o processo que você vai fazer limpeza e transformação desses dados brutos. O que é limpeza? É pegar um dadinho e passar um paninho? Não, não é isso. Limpeza de dados quer dizer que você vai olhar se esses dados têm relevância, quais dados eu posso descartar, não fazem muito sentido, não são muito coerentes, e quais eu posso aproveitar para a geração do meu conteúdo. E aí que você vai usar. E aí também a transformação é o processo, por exemplo, de normalização e padronização. Não só, mas são uns principais que você vai encontrar. Normalização, tanto normalização quanto padronização, eles tentam transformar valores numéricos para uma mesma escala. Tá? Então, a normalização ela vai ter valor mínimo 0 e máximo 1. Então, ela vai pegar qualquer valor e transformar numa escala entre 0 e 1. Então, estou comparando peso com altura. Às vezes o peso ele pode ter lá 50 quilos de diferença de uma pessoa para outra. Mais até, né? Mas imagina uma sala de aula. E a altura, às vezes, é 30 centímetros, 0,3. Então a diferença de 50 unidades para menos de meia unidade é muito grande, há um disparate muito grande. E aí, quando ela transforma os dois na mesma unidade, normaliza,
elas vão ficar muito com uma ideia mais próxima na parte gráfica para análise, tá? Então isso é a transformação. Também aqui trabalhar com dados faltantes na base e tudo mais. Cara, tô até cansando já, hein? Tanto falar. Tá precisando de um cafezinho. Tem café aí? Vocês estão tomando café? Quem é programador não vive sem café, né? Professor, café amarela os dentes. Pior que é. Seleção de recursos. A escolha de variáveis adequadas envolvendo a engenharia de recursos, tá? Beleza, esse aqui é para você analisar quais é as ferramentas. Aqui é a parte ferramental, ferramentas que você vai utilizar. Divisão de dados. Aqui é uma parte importante. Deixa eu ver se até tem uma tela em branco para fazer isso. Vou até usar aqui, ó, próximo do aprendizado. A divisão de dados é feita assim. Imagine que você tenha 1000 e-mails. E você vai trabalhar para testar isso aqui. Então você vai lá, vai separar 800 e-mails para teste, treino e 200 e-mails para teste. Nesse modelo, eu estou trabalhando com 80-20, mas poderia trabalhar com 70-30. Não menos do que isso e não mais do que isso, tá? Por quê? Se eu tiver uma base muito pequena para treinar, ela pode não sair resultado legal. Se a base de treino for 100%, poderia usar 100%? Pode. Só que isso aqui vai dar um problema. Isso pode causar um problema chamado de overfitting. O problema de overfitting é treinar com a mesma base e ele entender super que a base está dando um acerto de 100%, né, ou 99,9%, e ele fala, pô, tá treinado, tá bom pra caramba. Aí você coloca um dado que é diferente, aí ele já se perde total, tá? Então, aqui é importante sempre ficar nesse padrão. Caraca, bateu aquela belezeira, hein? Padrão demais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Podia ser um café. Galera, vocês querem ser professor? Espero que não, hein? Vai dormir tarde, vai levantar cedo. É isso que dá. Depois fica caído pelas beiradas. Depois vai dormir lá no banheiro. Beleza? Seguindo aqui, ó. Treino o modelo. Falei rapidinho, né, galera? Isso já foi feito em aula, já foi passado algumas explicações. A experimentação, que é a parte do teu teste, super importante. É o teste que vai te dar o valor de, por exemplo, acurácia, que é o percentual de acertos que você tem aqui, tá? O percentual de acertos. Aí a avaliação é você, analista, que faz, verifica se o que foi testado, o resultado tá ok, se pode seguir para frente ou se eu tenho que ajustar o modelo, ajustar a base e tudo mais. E aí modelo de iteração. Lembra de iteração? Volto de novo. É o ciclo de treinamento e teste até você vai fazer isso aqui, ó, não ficou legal, vai fazer de novo, vai fazendo de novo, iterando até a hora que fica legal e aí você avança. Tranquilos? Muito bem. E aí parte de aplicação, isso aqui beleza, eu vou passar porque o nosso tempo já tá indo. E aqui ficou muito claro isso aqui, ó, tem um monte de foto de gato e cachorro. E aí você veja que o treino tá mais, eu não vou contar aqui, mas vamos supor que tá 80-20. Certo? Esse modelo aqui, ó, ele vai aprender com esses 80 fotos. Você esse aqui, por exemplo, seria o modelo de classificação. Você quer que ele classifique se é um uau ou se ele é um miau. Miau. Certo? O cachorrinho ou um gato. Como é que ele vai saber? Ele vai olhando as características, vai passando, ele vai entendendo. Até o momento que ele fala, é assim que funciona. Isso é um gato e cachorro. Quais são? Ele vai pegar os padrões. E ao pegar o padrão, aí você vai passou, vamos supor que seja 1000 fotos aqui. 800 fotos você jogou aqui, 200 fotos aqui. E ele vai estudar essas 800 fotos, o que tem em comum entre elas. E daí quando você passar isso aqui, ele vai dizer, olha, essa aqui já não vai contar quem é. E ele vai ter que acertar. Gato, 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 cachorro, cachorro. Opa, nem todas ele acaba acertando. Então vamos supor que ele deu 95% de acerto. Pô, você falou, beleza, então uma acurácia é boa. Um outro acaba passando. Então você pode falar, opa, meu modelo tá legal. Mas vamos imaginar que ele errou e ele ficou lá com 60%. Fala, poxa, 60%? Não tá legal não. Então você faz o processo de iteração, que é tentar colocar mais base, dar uma mexida nas variáveis,
para que o modelo entenda novamente, vai repetir o processo até a hora que você atinja um nível razoável de acerto. Beleza? Classificação, ó, o modelo de aprendizado, já falamos sobre isso, né, envolve um modelo de dados rotulados, ou seja, já tem o nosso gabarito aqui, ó, gabarito. Tá? Já tem a nossa resposta do que vai ser feito. Tranquilo? E aí aquele exemplo, né? O clássico. Você passar os e-mails e ele vai separar em e-mails que são spam e e-mails que são não spam. Então vai para a caixa de entrada. Galera, ele acerta sempre? Não, né? Muitas vezes ele acaba errando. Ele vai te trazer e-mails que são... Vai trazer e-mails que são spam, onde é caixa de entrada. Às vezes você tem que procurar na caixa de spam os seus e-mails legítimos. Mas, se ele tiver lá mais de 90% de acerto, significa que está um ótimo modelo. Ele foi treinado muito bom. Tá? Claro que a gente procura ter valores aí próximo a 95%. 98%, 99% seria ideal. Mas cuide aqui, que aqui eu posso ter um overfitting. A não ser que você já esteja tendo esses acertos em modelos já treinados, que ele já está trabalhando com dados reais, não rotulados, ou seja, estão entrando novos e-mails e está classificando. Pô, show de bola, tá excelente. Tá? Muito bom, muito bom. Regressão, né? Já falamos da classificação. A regressão é quando eu vou trabalhar com valores contínuos, né? Um valor contínuo, ou seja, eu tenho uma casa e quero saber pelo tamanho da casa o preço. Ou seja, aqui é a variável dependente e aqui é a variável independente. O que significa isso? Que o tamanho da casa, por si só, ele não influencia nada. Ele não é influenciado por nada, né? Mas o preço da casa, ele depende do tamanho do imóvel. E aí você vai ter aqui, ó, uma casa que tem determinada metragem, custa tanto. Uma casa que tem determinada metragem, custa tanto. Ó. Então aqui é o valor da casa e aqui é a metragem dela. E aí você percebe que elas não são sempre iguaizinhas, mas você tem alguma linha, você vai falar, olha, tem essa linha laranja, por exemplo, aqui, ela fica muito próxima ao modelo da curva que está sendo feito. E aqui eu poderia dizer para você que existe uma correlação entre, e aí aqui entra a matemática, né? Entre o tamanho da casa e o seu preço. E essa correlação, não sei, não calculei, mas eu vou supor que ela seja 0,97. Significa que essa aqui é uma correlação forte e positiva. Como que eu sei isso? Primeiro que é forte, porque a correlação, o índice de correlação, ele vai de menos 1 até 1. Quanto mais próximo a 1, seja para cá ou aqui, existe uma forte correlação. Forte e forte. No zero, ou próximo a zero, ou é nula, e próximo aqui a zero, essa área, seria uma correlação fraca. Tá? Então, o 0,97 é quase 1. Então, quer dizer que ela é forte. Por que é positivo? Porque se aumenta o tamanho, aumenta o preço. Aumenta o tamanho, aumenta o preço. Aumenta o tamanho, aumenta o preço. Ou seja, ela é ascendente. Pode ver que eu estou subindo. Se ela fosse descendente, ou seja, mais ou menos assim, aí ela é negativa. Significa que quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Quer ver um exemplo? Temperatura e venda de casaco. Venda de casacos. Se concorda que conforme vai aumentando a temperatura, a venda de casacos vai diminuindo? Ó, mais alto, mais baixo. Mais alta, mais baixa. Então, ou seja, é inversamente proporcional, mas é um fator importante. Então, aqui poderia ser 0,87 negativo. Então, seria mais ou menos aqui. Tá? Sei que fiz uma rabisqueira aqui, mas era só para explicar como é que a regressão funciona. Tá? A parte de modelagem que eu vou passar, porque a gente já meio que já falou sobre isso. O conceito dos rótulos. No supervisionado, ou seja, tem vários dados crus, raw, né, cru, ou seja, sem tratamento. Não, quer dizer, sem tratamento não, né? Sem tratamento, que você faz um pré-processamento antes, que é o tratamento. Aqui é um dado que você não rotulou. E aí você fala assim, ó, eu quero que você separe pela forma. Então ele vai ter as formas para fazer aqui. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre clusterização. E aí clusterização, só corrigindo aqui, ela é...
não supervisionada. Ah, não precisava ter feito isso aqui, peraí. Ela é não supervisionada, tá? Então é não supervisionada. Então eu tenho aqui esses pontinhos, essas estrelinhas, são chamadas de centroides. Centroides. E aqui na mesma forma, aqui eu quis dizer que K é igual a 3, ou seja, tem 3 grupos, e o sistema que se virex. Ele que vai tentar achar aí quais são os parâmetros que ele vai criar ao redor daquele grupo. Então ele vai pegar e vai fazer um raio aqui e começar a trazer esses elementos para esse grupo. Qual é a classificação ele vai me dizer depois, certo? Seguimos, aprendizagem por reforço, já falamos, né? Possui um agente que vai ter que maximizar através de recompensas. Tranquilo? Já foi também. Ok, já falamos sobre isso. CRISP-DM, tá? O CRISP-DM é só um modelinho de desenvolvimento, você tem que entender do negócio, dos dados, preparar os dados, já falando sobre isso, montar o seu modelo de análise, aqui pode ser aí os modelos de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, por reforço, valida os dados que ele trouxe e, por fim, faz a implantação, desculpa. E aí entramos aí rapidinho na parte da IA, a inteligência artificial. Lembrando que ela é o grupo maior, macro, que a gente vai trabalhar, já trabalhou. Então tudo que a gente, na verdade, tudo que a gente trabalhou está dentro já da inteligência artificial, né? Então olha só, é o campo mais macro. A gente já falou do machine learning antes e aqui é o deep learning, certo? E aí visões de IA, que a gente quer como modelos de IA. Elas têm que, a ideia principal é que elas pensem como humanos, vão ter que agir como humanos, pensar racionalmente e agir racionalmente. Então, as visões, ela tem dois campos aqui, o pensar e o agir, certo? Claro que isso aqui é uma ideia futura. E aí, claro, a IA é dividida em 3 formas. A IA fraca, que é o modelo atual, tá, galera? Você acha que faz muita coisa, Midjourney, GPT, Gemini, Claude e tudo mais? Isso aqui é a nossa atual, que é o estágio atual nosso, esse aqui, ó, na IA fraca, tá? E aí, você tem a IA forte. A IA forte, ela está muito mais relacionada já não só na realização de uma tarefa específica. Aqui, hoje, se treina o GPT para fazer uma coisa só, se treina o Midjourney para fazer imagem, cada um faz a sua coisa específica. Aqui, o conceito mais teórico já é como se a inteligência artificial tivesse um nível comparado ao nosso, certo? De racionalização, o que ainda não é possível. Ainda vai demorar um pouquinho, mas... E aí tem a superinteligência, que é o que muitos teóricos temem, né? Aí tem a Skynet. Né? Quem assistiu aí Exterminador do Futuro vai pegar aí a referência. Tranquilos? Teste Turing é um teste em que uma pessoa, sem saber, ela vai perguntando e obtendo respostas de dois ou três ou vários lugares. E aí ela vai ter que descobrir quem é o humano e quem é a máquina. Tá? Quando a máquina conseguir enganar uma pessoa se passando por um humano, quer dizer que ela passou no teste de Turing. Se você quiser saber um pouco mais sobre Alan Turing, tá aqui, ó. No Alan Turing, assista o filme O Jogo da Imitação. Conta bem a história do Alan Turing ali, beleza? E aí a gente entra em redes neurais. Neural Network. Redes neurais. Se é rede neural, é porque ela está tentando seguir um modelo biológico. Então ele vai ter uns modelos de camadas, né? E aí essas camadas são chamados neurônios, assim como são os nossos neurônios. E aí tem uma camada de entrada e uma camada de saída. E no meio dessa camada, eu tenho a camada de processamento, também chamada camadas ocultas. Essas camadas ocultas, elas usam o que nós chamamos de função de ativação. As funções de ativação são os algoritmos propriamente ditos. E aqui olha como é que é essa rede mais complexa, né? Então aqui, ó, camada de entrada, saída e as camadas ocultas, porque ela não fica tão visível ali. E olha só esse emaranhado, significa que uma informação, ela pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu até traçar o caminho dela. O dado vem para cá, ele pode vir para cá, depois pode vir para cá. Mas pode ver que o mesmo dado,
ele pode fazer um percurso diferente. Ele pode vir para cá, pode vir para cá e para cá. Ou seja, ele faz vários modelos de saída. Então, quanto mais itens, mais neurônios, mais camadas, mais complexo é o modelo. Então, ele vai ter mais opções de saída. Então, ele vai, né, trabalhando um pouco mais cada um deles. Certo? E aí, os tipos de redes neurais que nós temos. A feed forward, que as informações vão trabalhar em uma única direção. Ou seja, elas têm uma fluência apenas, ela só faz um circuito. E eu tenho as redes neurais convolucionais, que é o que a gente utiliza para a identificação de imagens, por exemplo. Ele vai pegar e faz todo um processo iterativo, e aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele pode retomar para o mesmo neurônio a função de ativação específica dele, pode trabalhar com ele internamente. As redes neurais recorrentes, né, que trabalham aí com um processamento mais sequencial. E a LSTM, que aí é o mesmo modelo da recorrente, mas em longo prazo, ou seja, tem, né, um período maior de processamento. E aí é onde que é aplicado essa ideia geral das redes neurais. Visão computacional, que é a parte de leitura, né, com câmeras, com imagens. Processamento, o PLN, processamento de linguagem natural, que é você poder conversar com a IA. Sistemas de recomendação, a gente já falou sobre, muito comum para filmes, produtos, músicas, Spotify, Netflix, né, a Amazon usam muito disso. E aí, os jogos e robótica, tá, também que vão utilizar esses modelos. Falando um pouquinho da lógica fuzzy, diferente do padrão que a gente já conhece binário de 0 e 1, a fuzzy ela tem uma área mais cinzenta, ou seja, nem tudo é 0, nem tudo é 1. Então ele tem a faixa de transição. E aí o exemplo clássico que a gente traz é isso aqui, ó. Na lógica fuzzy, você pode ter o conceito de frio, quente e morno. Mas você concorda comigo, existe uma parte, quando com vira frio, o frio vira morno. E quando com morno, passa a ser quente. Não há uma distinção, tipo, ó, 49 graus, 50 graus. Né? É aquele prazo de validade, certo? Prazo de validade do produto. Quer dizer que não deu meia-noite e 1 já estragou? Não, né? Tem um períodozinho de transição. Então existe essa margem de transição aqui. E é onde trabalha especificamente a lógica fuzzy. Né? Beleza? Esses conceitos já passamos em aula. E aí, né, para finalizar, lembrando que já está aqui, ó, galera, dá uma olhada lá sobre o TensorFlow. Tá? TensorFlow é uma biblioteca desenvolvida pela Google e a gente vai utilizar ela para treinar modelos de aprendizagem de máquina e redes profundas. Então, tem várias, tem outras também, mas a principal e que eu super indico para vocês estudarem é a TensorFlow. E aqui tem alguns exemplos de funções de ativação. São todas funções de ativação que trabalham em algum nível da rede neural para que você possa analisar. Beleza? Passei rapidinho porque o nosso tempo aqui de 1 hora já estava no talo, tá, galera? Mas qualquer dúvida que você tenha, manda para os seus tutores, tá? Eu fico à disposição também. Então você tem aí meu e-mail, Leandro. Eu vou até colocar aqui, ó. Se você quiser, pode mandar e-mail direto para mim também, tá? Vou até me colocar à disposição. Ó, Leandro. Deixa eu pegar a caneta certa aqui. Leandro.souza@univel.br. Beleza? Ou se quiser me procurar aí nas redes sociais, prof.leandrodesouza.com.br. Beleza? Galera, um forte abraço, vou ficando por aqui. Fica com Deus, boa prova e até a próxima.